O alemão Joseph Goebbels, também ferrenho antissemita, o mais graduado nazista, foi o artífice da doutrina nacional-socialista, o grande estrategista da tomada do poder e chefe da propaganda, o que incluía o controle absoluto de todas as atividades de cultura e comunicação. Inventou a saudação Heil Hitler, símbolo do fanatismo personalista. Orador delirante, encantou Hitler, que também era fascinado pela oratória. Goebbels, além do discurso fácil que ele tinha, ele acreditava nessa possibilidade de manipulação das mentes. Então, o que ele diz na época, baseado, inclusive, numa declaração do chefe da rádio alemã, assim, ele vai dizer que o rádio é tão milagroso, né, que ele não obedece nenhuma fronteira. O uso dos meios de comunicação como arma de guerra não foi uma exclusividade alemã. Do lado aliado, também foi produzido um farto material de contrapropaganda e mobilização antinazista, como a série de 8 documentários do famoso cineasta americano Frank Capra, Why We Fight, Por que Lutamos. A princípio, ele havia sido pensado como uma produção voltada apenas para fins educativos ou para os militares, só que ele vai ser construído com tal eficácia que ele vai acabar sendo levado para o grande público e o primeiro filme deles, que é intitulado O Prelúdio de uma Guerra, de 42, vai ganhar o Oscar de melhor documentário do ano de 1942. Tem um dado aí específico nosso do Observatório da Imprensa. Quer dizer, todo o ódio, toda a barbaridade, ela não foi de uma pessoa, de um grupo de pessoas, do alto comando da Gestapo nazista. Isso espalhou, isso disseminou-se, esse ódio disseminou-se graças à mídia. Quer dizer, a mídia, essa teria sido a primeira guerra midiática. Eu acho que foi a primeira guerra midiática. Houve um uso por parte dos nazistas, muito, até é difícil dizer isso, né? Mas vai lá, competente, né? De meios de disseminação e de difusão de valores, né? Quer dizer, o partido nazista começa nos anos 20 como um partido minúsculo, de pessoas ressentidas, enfim, fora da lei, quer dizer, deserdados, excluídos de uma série de domínios. Uma mensagem absolutamente que não tem a ver com a tradição literária, filosófica alemã. O idealismo alemão, humanismo, aquela coisa toda. Mas em 2, 3, 4 anos, claro que havia condições históricas ali que favoreceram. Inflação, a crise, a dureza dos acordos de Versalhes, né? Quer dizer, o ressentimento da perda da guerra, aquela coisa toda. E foi o Goebbels que engendrou essa... Goebbels, no partido e depois quando assume o Ministério da Propaganda, cria a primeira grande máquina moderna de... Quer dizer, os nazistas fazem malignamente o que aquela primeira geração de artistas plásticos russos tentou fazer benignamente logo após a Revolução. A ideia de trazer a arte de vanguarda para uma renovação da sociedade. E o que os nazistas fazem é usar esses meios de comunicação para trazer valores de exclusão, quer dizer, de intolerância racial, de ódio, de supremacismo, né? Nos cinemas do mundo inteiro, além do lazer, a busca por informações. Os cinejornais, curta-metragens informativos, renovados semanalmente e exibidos antes dos filmes, levaram aos espectadores uma guerra heróica e a certeza da vitória. Também nós temos, com as várias produtoras cinematográficas alemãs, uma série de cinejornais. Então, a UFA, a Tobis, a Dorlig, entre outros, a Bavária, Kunst, vão ser responsáveis pela produção dos cinejornais dos chamados filmes culturais. É somente a partir do período com o início da Segunda Guerra Mundial que o Ministério da Propaganda do Goebbels vai querer controlar a informação total e a partir daí ele vai unificar esses cinejornais no chamado Die Deutsche Wochenschau, ou as atualidades alemãs, né, que vão ser
exibidas semanalmente e que vão estar sob total controle do Ministério de Propaganda Nazista. Também os grandes estúdios de Hollywood, como a 20th Century Fox, vão estar produzindo aí os principais cinejornais e, da mesma forma, com o início da Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que se pensa, o Roosevelt também ele vai criar não apenas um organismo, mas 2 organismos para controlar essas produções cinematográficas no campo dos cinejornais e dos documentários. Se a gente pensar nos Estados Unidos, que vai ser um dos modelos principais, o tom vai estar muito valorizado na figura do narrador. Então, nós vamos ter aquela narração over ou narração off, e as imagens vão estar aqui quase que complementando, né, o noticiário. From Strasbourg, Nazi positions across the Rhine are shelled. Já no caso dos nazistas e dos fascistas, o principal poder vai recair sobre as imagens. Então, eles vão trabalhar com muito a psicologia de massas para valorizar esse potencial imagético acima da figura do narrador. Uma ferramenta usada pelos dois lados, transformando a notícia numa arma da guerra psicológica e da propaganda política. A maior produção do cinema brasileiro, que vai ter um grande impulsionamento, vai se dar principalmente com os cinejornais e os documentários, né? No campo dos cinejornais, nós vamos ter principalmente a partir do golpe, que vai se dar com o Estado Novo, em 1937, e já em 1938, com o Departamento Nacional de Propaganda, sob a chefia do Lorival Fontes, nós vamos ter o Cinejornal Brasileiro. Os veículos de comunicação brasileiros não se limitaram a noticiar o que se passava nas linhas de frente. O bloqueio dos submarinos e o afundamento de barcos brasileiros criaram grandes dificuldades. Jornais e rádios foram fundamentais nas campanhas de mobilização popular, como a da economia do gás. A campanha do aço angariava peças de metal, panelas, grades das praças. Tudo poderia ser aproveitado para a fabricação de armas e equipamentos militares. O movimento Borracha para a Vitória pretendia estimular o aumento da extração de látex e o reaproveitamento dos pneus usados. Faltava leite, açúcar, sal e, para evitar o desabastecimento de legumes e verduras, o governo estimulou a criação das Hortas da Vitória em escolas e clubes. Mas a imprensa também foi fundamental em outra mobilização pela segurança nacional.